Bom dia, estamos no dia 236 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 6, versículos de 1 a 24. A multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Livro 1 de Crônicas, capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou o ferro em abundância para que os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como o bronze em abundância, que nem foi pesado. Além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço, inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser de sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Ordens de Davi a Salomão. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e
eu lhe serei por pai, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponha o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Prepare-se e comece a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Livro 1 de Crônicas, capítulo 23. Quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Turnos e funções dos levitas. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número contados um por um foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para este fim. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Raziel e Harã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe e Ziza era o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos para sempre e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe. E ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Izar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefe delas. Segundo foram contados nominalmente um por um, de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor. Porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima.
O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermento, das ofertas assadas e das misturadas com azeite, bem com os pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem. E sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Zacarias, capítulo 9. O castigo de diversos povos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade, sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que fez fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó, e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar. E Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão com o resto para o nosso Deus, e serão como os chefes em Judá. E Ecrom será como os Jabuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. O rei vem de Sião. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque eu tesei Judá com meu arco de guerra e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia o Senhor, seu Deus, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças.